gente trabalhar. Pessoal, então, assim, antes de cair no intervalo, a gente estava falando sobre isso aqui, né, sobre a equipe de anestesia. Desculpa aí a questão do fórum, sempre que vocês observarem, pode me comunicar que eu dou um jeito lá, tá? Porque realmente eu, ao invés de postar no oitavo B, eu postei no oitavo A, sem querer, né? Mas aí eu já apaguei lá do oitavo A e já corrigi para vocês aqui. Graças a Deus. Obrigado. Vocês têm que me ajudar, porque eu estou ficando velho. Estou velhote. A equipe cirúrgica em si, pessoal, realiza o ato cirúrgico, né? Dela fazem parte o médico cirurgião, um ou mais médicos auxiliares, né? Dependendo da operação, e o instrumentador cirúrgico. Pessoal, dependendo do tipo de cirurgia, por exemplo, um caso de amputação traumática, por exemplo, né? Digamos que você está num hospital, chegou um paciente lá para tentarem, né, os cirurgiões tentarem fazer o reimplante desse membro, né, que foi amputado, seja um braço, uma perna, uma mão, o que for. Não é um cirurgião que vai fazer esse reimplante, pessoal. Então precisa de uma equipe, né? Mais de um cirurgião, precisa de um ortopedista, precisa de um neurologista, precisa de um cirurgião geral, precisa de um angiologista, né? Então são vários cirurgiões para fazer um reimplante de um membro. Então, dependendo do hospital, não vai fazer esse reimplante, né? O instrumentador deverá ser o profissional técnico, né, em enfermagem, com especialização. Por isso que eu coloquei, pessoal, de vermelho, né, técnica em instrumentação cirúrgica. Então, não é. Olha só, digamos que o primeiro nome que eu estou vendo aqui é a Elitânia, né, que está aparecendo para mim. Digamos que a Elitânia é técnica em enfermagem ali no HGP há 10 anos. E aí ela foi trabalhar no bloco, se encantou e agora ela é instrumentador cirúrgico. Não, para ele, Tânia, ser instrumentadora cirúrgica, ela precisa fazer uma especialização. É uma especialização, tá, pessoal? Não é uma pós-graduação, porque curso técnico em enfermagem não é graduado. Ele é curso de nível médio, né? Técnico, tá? Então, não é uma pós-graduação, é uma especialização, tá? Assim como tem especialização técnica em várias áreas, né? Enfermagem do trabalho, oftalmologia, perfusionista, né? E urgência e emergência para técnicos em enfermagem, né? Intensivistas, né? Lógico que aqui em Palmas é mais difícil a gente ter essas especializações, mas, grosseiramente falando, a nível de Brasil, nós temos aí várias instituições que ofertam esses cursos de especialização, que são em média de 360 horas, tá, pessoal? É um curso bem completo, beleza? A equipe de limpeza, gente, é uma equipe fantástica. Assim como as outras duas que a gente viu agora, sabe? Eu falei lá com vocês na sala de aula e segunda-feira eu também comentei da semana passada, né? A equipe de limpeza ela é altamente treinada, ela precisa ter um suporte muito bom, ela precisa ter um entendimento da importância do trabalho dela para que a cirurgia ocorra da melhor maneira possível, sem contaminação de nada, né? É formada por auxiliares de limpeza, né? Pertencentes ao quadro hospitalar, pode pertencer ao hospital ou a uma empresa privada prestadora de serviço, não tem problema, tá, pessoal? Em qualquer dos casos, no entanto, a equipe sempre trabalha sob a orientação técnica do enfermeiro ou da enfermeira, né? Assim como qualquer um pode querer mencionar. Então, pessoal, olha a importância do enfermeiro dentro de uma sala cirúrgica, né? E a equipe nossa, eu deixei por último, somente para a gente falar melhor dela, né? Equipe de enfermagem, composta pelo enfermeiro, o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem, né? Maurício, mas não existe mais auxiliar de enfermagem, existe, pessoal, tá? Ainda não se aposentaram todos, então, assim, aqui em Palmas mesmo eu tenho vários amigos que são auxiliares de enfermagem, que são concursados aí da década de 90, aqui no estado do Tocantins, e estão ganhando aí seus 13, 14, 15 mil reais, e eles não vão pedir nunca exoneração do cargo de auxiliar de enfermagem, ganhando 10, 12, 13, 14 mil reais, para conseguir um contrato aí de enfermeiro ganhando 3 mil, né? Nem se fossem besta, né? E alguns já fizeram a graduação. Eu tenho uma amiga específica que ela é auxiliar de enfermagem
ela fez a graduação em enfermagem, né? Trabalha como auxiliar concursada e trabalha também como enfermeira, né, contratada. Então, ela consegue conciliar os dois empregos. Ah, Maurício, eu posso ser auxiliar técnico em enfermagem e enfermeiro? Pode. Você pode ser os três, né? Pode ser os três, não tem problema. Só que você vai ter que ter três coréns para você pagar. A gente ainda vai falar das entidades de classe, né? Você ainda vai ter que conciliar os três empregos que você venha a trabalhar sem que seu horário de trabalho choque um com o outro, né? Mas você pode sim ter os três empregos, não tem problema. Técnicos auxiliares de enfermagem assumem o centro cirúrgico, né? A função, no centro cirúrgico, a função de circulante. É frequente encontrar também nessa equipe um escriturário diretamente subordinado ao enfermeiro assistencial, né? Responsável pelo trabalho burocrático, como, por exemplo, a digitação e a distribuição dos mapas cirúrgicos. Pessoal, sabe o que eu digo desse escriturário aqui? Sonha Alice no País das Maravilhas, né? Sonha que vai ter um escriturário só para digitar para o enfermeiro, para fazer serviço burocrático. Oh, meu Deus do céu. É um sonho bem distante. Isso aí não sai do papel, pessoal. Que hospital que vai querer contratar um escriturário para auxiliar um enfermeiro? É raríssimo. A teoria é linda Professor, demais. Oh, é, sim, Adriana. Oi? não, mas o HGP tem. No centro Olha, cirúrgico tem. Nós olha que temos, coisa nós estamos boa. três. No meu Evolução. setor não tem, não, lá na HGP. No pronto-socorro não tem escriturário para nós, não. A enfermagem que Evolução. tem que ir atrás. Evolução da espécie, Adriana, graças a Deus. Estão se pensando na enfermagem, porque assim, pessoal, é uma inovação no HGP. Eu já trabalhei em vários hospitais, inclusive aqui no Tocantins, e é a primeira vez que eu ouço falar que lá realmente tem só um escriturário para fazer esse serviço burocrático para o enfermeiro. Realmente, como acho que foi a Larissa que falou, né? Infelizmente cai tudo sobre as costas do enfermeiro, né? É ele que faz tudo, né? Graças a Deus que o bloco cirúrgico do HGP tá a mil maravilhas. O privado realmente tem o escriturário, pessoal. Tá? O privado tem o escriturário porque tudo vai para a conta do usuário, né? Do cliente. Se ele colocar ali 50 trabalhadores, vai tudo para a conta do cliente, infelizmente, né? Mas a gente sabe que a saúde pública no Brasil, como ela funciona, né? É bem complicado, beleza? Obrigado pela sua contribuição, tá, Adriana, Larissa? Contribuição das duas. Muito obrigado. Atribuições do enfermeiro dentro do bloco cirúrgico. Gente, olha que bacana. Prover a unidade, né, de pessoal e de material necessário ao seu bom funcionamento. Então, quem faz essa provisão de material, pessoal, é o enfermeiro, né? Organizar o trabalho a ser feito, né, distribuindo de forma racional. Isso acontece em todas as aulas, tá, pessoal? Não é só no bloco cirúrgico. Por exemplo, a Larissa, você mencionou que ela trabalha na emergência, mas digamos que ela trabalhasse, por exemplo, na clínica médica. E é injusto todos os plantões dela, a Adriana, enquanto enfermeira, colocar a Larissa só com os pacientes acamados que tem que dar banho no leito, né? Isso é injusto. Tem que fazer essa distribuição racional. E vamos falar de bloco cirúrgico. Seria injusto de um enfermeiro fazer essa distribuição da sua equipe por pacientes. Lá hoje, por exemplo, no HGP tem 4 pacientes para fazer cirurgia bariátrica. Aí joga tudo para uma equipe só fazer, tá? É injusto, né? Porque o paciente, ele às vezes, ele chega lá no bloco cirúrgico, grosseiramente falando, deambulando para tirar aquele paciente lá daquela mesa cirúrgica. Não haja coluna, pessoal, para aguentar um trem desse, né? Paciente com 180, 200 quilos, 160 quilos, né? Então, é bem complicado mesmo essa situação. Tem que ter essa maleabilidade nesse joguinho de cintura para você não forçar muito a barra com um membro da equipe ou alguns membros da equipe e outros ficarem ali grosseiramente falando do banho-maria, né? Comandar o pessoal baseando-se nos princípios éticos de relacionamento humano, né? Preocupando-se com o seu crescimento profissional. Gente, olha só. Eu sempre falo, nós, enquanto profissionais, nós temos que trabalhar como uma
Ó, equipe, tá? Nós temos que trabalhar como uma equipe e não como uma equipe, né? Não existe uma equipe. Então, todo mundo que se acha demais, pessoal, uma hora ele se perde, né? Então, a gente precisa ter esse comando, né, de liderança e não de chefia, porque o chefe é aquele que te manda fazer as coisas, que te obriga a fazer. O líder não. Ele vai te cativando, bora fazer isso aqui, vamos fazer junto, vamos crescer junto dentro dessa empresa, né? Que o hospital é uma empresa, pessoal, né? O hospital é uma empresa, beleza? Coordenar e supervisionar a assistência prestada ao paciente no transoperatório, né, executando-a sempre que houver necessidade. Então, pessoal, nós temos no bloco cirúrgico 3 períodos, o pré, trans e o pós-operatório, né? E nos 3 o enfermeiro está envolvido. Ah, Maurício, mas depois que vai para a sala de recuperação pós-anestésica, fica só sob os cuidados técnicos de enfermagem lá, dos auxiliares. Boa noite, Jaqueline, né? Opa, tem um som ligado aí do Davi, deixa eu desligar aqui. Boa noite. Né? Tá tudo bem, né? Deixa eu desligar esse som do Davi aqui, que eu vou dar um cascudo nele. Não estou conseguindo desligar, não, mas vamos lá. Pessoal, o problema de você ter esse cargo de responsabilidade é que, às vezes, muitas pessoas não sabem lidar com o poder, né? O poder sobe a cabeça, tem pessoas que se tornam pessoas indigestas, né? Prepotentes, arrogantes. Então, você precisa ser um líder. A última matéria que eu estava trabalhando com a última turma agora, pessoal, foi gerenciamento de enfermagem, né? E eu frisei muito a questão do líder e do chefe. Então, assim, eu, Maurício, estou falando de mim, Maurício, eu já fiz vários cursos na área de administração de empresas. E eu aconselho vocês, sempre que puderem, façam também. E vocês vão ter conhecimentos que a gente não tem de gerenciamento, liderança, né? Tomada de decisão, trabalho em equipe, de solução de problemas, que às vezes a gente não aprende isso na nossa graduação de enfermagem. Então, sempre que vocês puderem, façam curso de enfermagem? Façam sim, façam tudo que puder. Mas, se tiver alguma coisa na área administrativa que vocês puderem fazer, façam, que vocês vão se dar muito bem no mercado de trabalho, beleza? O circulante, pessoal, olha só, ele é responsável pela montagem da sala de operações, né? Ele tem que saber quais são as operações, né, marcadas para aquele dia, né, naquela sala cirúrgica que está sob sua responsabilidade, ou os respectivos horários, né, e a existência ou não de solicitação de equipamento ou material especial. Pessoal, olha só, é raríssimo um centro cirúrgico, né, ficar com todas as salas operatórias ocupadas, tá, gente? Ele sempre tem que reservar uma ou duas salas operatórias montadas, prontinhas, para qualquer tipo de emergência que chegar. Tá? Então, não se pode ocupar todas as salas cirúrgicas, a não ser que seja um grande sinistro. Né? Por exemplo, um ônibus bateu ali de frente com um caminhão, um ônibus caiu numa ribanceira, desabou um prédio, coisas do gênero, né, pessoal? Aí não tem jeito, o que tiver de ocupar vai ser ocupado. Mas cirurgias eletivas, não, tá, pessoal? Então, sempre tem que estar reservado uma porcentagem de salas cirúrgicas para atender a cirurgias de emergência, beleza? Então, o circulante é quem vai fazer a provisão de todos os materiais, equipamentos, né, necessários para acontecer aquelas cirurgias naquelas determinadas salas, naqueles determinados horários, beleza? Ainda precisa aqui dele, ó, para verificação da limpeza, né, das paredes, do piso da sala. Ah, Maurício, mas limpa a parede? Sim, pessoal. É praticamente uma limpeza terminal por cirurgia, né? Porque vocês devem ter estudado, deixa eu ver qual matéria, vocês devem ter estudado em biossegurança ou em outra disciplina, a questão das limpezas dentro do hospital, limpeza concorrente, limpeza terminal, né? Então, quando se termina uma cirurgia, o pessoal da limpeza entra com força em ação, né? E eles têm que deixar um espetáculo. E aí, tá o circulante
quem vai observar essa questão da limpeza diária de parede, de tudo, né? Arrumar a sala provendo-a com o equipamento necessário para a operação, remover o pó dos equipamentos expostos e das superfícies, né? Começando pelas partes consideradas mais limpas, grosseiramente falando. Pode-se usar um tecido ou compressa, né, embebido em álcool etílico, 70%, ou outro desinfetante que seja de uso no hospital, tá? Geralmente eles utilizam álcool, beleza? Testar as luzes e aparelhos, né, a serem utilizados, como, por exemplo, focos, pontos de gás, aspiradores e etc. Então, todas essas testagens são feitas pelo circulante, tá, pessoal? Principalmente gases, oxigênio, ar comprimido, vácuo, respiradores, bisturi elétrico, né? Tudo isso ele faz essa testagem de material e equipamentos, né? Regular a temperatura da sala. Então, geralmente, a confiança do controle do ar-condicionado fica para o circulante, não que outro membro da equipe possa ir lá e regular, mas essa responsabilidade é dele. Verificar se o lavável está equipado para lavagem e antisepsia das mãos e antebraços. Até eu mostrei para o grupo 2 uma escovinha, né, de fazermos a escovação nos lavabos, né, antes escovação cirúrgica. Estou devendo isso para o grupo A na terça. Amanhã eu mostro para o grupo A, está até dentro da minha mochila, não tirei ainda, beleza? Revisar os materiais existentes nas salas, por exemplo, tais como medicação, antissépticos e impressos, né, completando o que estiverem faltando. A gente já falou sobre a questão dos impressos. Providenciar o material específico de cada operação, né, cada pacote cirúrgico, tudo. Colocar no pacote de campos e aventais, né, as luvas e a caixa de instrumentais, né, em local acessível para a sua utilização no momento devido, pessoal. É só no momento devido que ele vai fazer a colocação disso tudo. Não é ele colocar lá e ir embora, tomar um banho, descansar. Não é assim que funciona. Tá? Preparar soro morno, né, se caso necessário. Em algumas situações precisa utilizar o soro morno, né, não são todas. Equipar o carro de anestesia e colocá-lo na cabeceira da mesa cirúrgica. Em muitos serviços, o controle de materiais de anestesia é responsabilidade de um funcionário específico ou dos próprios anestesiologistas. Então, pessoal, assim, não vou dizer que é a realidade de todos os hospitais, mas o próprio anestesiologista, ele é o responsável por verificação, né, equipar, desculpa, né, o carrinho de anestesia. Mas pode sim ser o circulante, beleza, pessoal? Abrir os pacotes de material estéreo, ter a técnica correta da gente abrir, né, pessoal? Não é de qualquer maneira. Mais para frente, nas nossas aulas, eu tenho uns videozinhos de 2, 3 minutos para mostrar para vocês, né? E aí a gente vai entender um pouco mais de outras situações, beleza? Que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Apoio ao instrumentador cirúrgico, pessoal, olha só, por parte do circulante, né? Ajudar o instrumentador a vestir o avental ou o pacote, né? Entregar as luvas estéreis. Então, assim, o instrumentador vai lá e higieniza as mãos, né? Faz lá a escovação das mãos. Quando ele vai entrar na mesa cirúrgica, na sala cirúrgica, a porta geralmente é aquela porta Luca, né? Tô nem aí, né? E você entra de costas, né? Com a mão protegida, para não esbarrar em nada, não contaminar as mãos. E lá você recebe uma compressa de alguém, né? Seja do circulante, seja de alguém, você recebe a compressa estéreo. Então, abre o pacote, você pega a compressa. Aí, pessoal, olha só. Eu peguei a compressa desse jeito aqui, ó, até comentei na sala de aula. Peguei a compressa nessa posição. Então, essa face da compressa, ela vai secar a mão esquerda. Eu não vou poder pegar desse lado de cá com a mão esquerda, do lado direito com a mão esquerda. Então, eu pego do lado de cá e vou secar a mão direita. E não volta mais, pessoal. Então, você faz uma secagem só, né? E aí, você já está pronto para receber o avental. E aí, o circulante fornece ali o avental para o instrumentador, ele veste esse avental, entrega as alçazinhas de amarração para o circulante, né? A gente não, às vezes não dá para amarrar, né, pessoal?
Aí o circulante pega só ali naquele cadastrozinho, entrega do outro lado, ele amarra também, em cima no pescoço não tem como você entregar, ele mesmo já pega, já faz a amarração. Lembrando que nessa altura do campeonato, você já está de touca, máscara, né? Lógico, pro pé, tudo bonitinho, né? E aí ele te entrega um pacote de fraldas, de luvas estéreis, pessoal, né? Dependendo do tamanho da sua mão. Você tem que saber a numeração das suas luvas. Luva de procedimento, pessoal, é diferente de luva estéreo. Luva de procedimento, ela tem PP, P, M, G e GG, né? Já as luvas estéreis, elas têm 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Né? Então, elas são números. Então, como que você vai saber qual é o seu número? A partir do momento que você começa a trabalhar. Né? Você vai fazendo as testagens. Lógico que você não vai pegar uma, calçar, essa não ficou boa, joga fora. Aí calça outra, essa também não ficou boa, joga fora. Não. Você vai testando nos procedimentos que você vai fazendo. Lembrando que a realidade de alguns hospitais é bem complexa. Nós estamos lá na ala K e L, pessoal, está faltando material, sabe? Então, hoje mesmo nós tivemos que fazer curativo e os pacientes que tinham comprado atadura, gás não, gás até que não falta não, atadura, micropore e esparadrapo, a gente conseguiu fazer os curativos deles, mas e os pacientes que utilizavam só gases, nós também conseguimos fazer os curativos, porque os pacientes tinham esparadrapo e micropore, né? Alguns, outros não têm condições de comprar, então ficou sem fazer curativo. Olha o problema, né? Colaborar na montagem das mesas auxiliares, né? Fornecendo os materiais estéreis e os líquidos, né? Necessários ao instrumentador, dentro dos princípios de asepsia, tá? Esses princípios de asepsia que devem ser cuidadosamente observados são 2 pontos, né? Manter uma certa distância da mesa do instrumentador quando lhe oferecer o material. Falei já para vocês, a gente precisa manter uma distância do instrumentador e do cirurgião, tá, pessoal? A gente não pode tocar nesses profissionais em hipótese alguma. Evitar tocar na parte interna das caixas que forem abertas, então a gente não toca, tá? Utilizar pinça servente estéreo, né, para retirar os instrumentais de caixa, né, ou cubas. Usar a técnica adequada para o fornecimento de soluções antissépticas, como álcool iodado e outros líquidos, como soro fisiológicos, né, depositando-os em cuba redonda, pequena ou cubas grandes. Então, se o médico cirurgião pediu para você, por exemplo, povidine degermante, né, ou povidine tópico, você não vai entregar a almotolia, digamos que essa água aqui é a almotolia. Você não vai entregar a almotolia de degermante ou tópico lá para o cirurgião. Você vai depositar na cuba rim. Lembrando que a gente faz o desprezo do primeiro jato, né? E aí despejamos na cuba rim. Na cuba rim não, na cuba redonda pequena, né? Na cuba redonda grande, dependendo do tanto que ele vai utilizar. Se for fazer, por exemplo, a laparotomia, então se utiliza bastante. Alguns médicos, pessoal, eles usam tanto o tópico quanto o degermante, né? O PVPI tópico e o PVPI degermante. Ele faz ali uma boa degermação ali, degermação não, uma boa, usa o antisséptico, né, o tópico primeiro, retira o tópico, depois ele faz uma boa degermação com o degermante, né? E aí retira o excesso, porque o degermante ele é mais um sabonetezão, né? O antisséptico. Já o tópico não, ele tem solução alcoólica nele, né? Então ele causa um certo ardor, né? Ele mata mais as bactérias. Beleza? Utilizar técnicas corretas para oferecer os materiais. Precisa utilizar isso, né, pessoal? A gente precisa entender isso. Por exemplo, você vai entregar uma compressa, desculpa, uma gás, uma compressa. Você abre o pacote e o profissional que for utilizar vai pegar a compressa ou você já joga direto dentro do campo estéreo, né? Um local adequado. Beleza? O instrumentador, pessoal, o técnico em enfermagem especialista, né, atuando na função de instrumentador cirúrgico, passa a integrar a equipe cirúrgica como tal, né, são suas atribuições.
Verificar para que sala cirúrgica está escalado, né? E, em função disso, em que operações e quais, né, operações irá atuar. Informar-se quanto aos tipos de fios, né, agulhas e materiais especiais a serem utilizados, caso não esteja familiarizado com a rotina do cirurgião. Pessoal, quando eles falam aqui em fio de sutura, por exemplo, tem gente que pensa que existe só o fio de nylon. Não, não existe só o fio de nylon. Existe o catgut simples, catgut cromado, algodão e assim por diante, né? São vários tipos de fios. Alguns são absorvíveis pela corrente sanguínea, outros não. O fio de nylon, por exemplo, ele não é absorvível. O catgut cromado, ele é absorvível, né? Eu acho que o médico do cirurgião sutura hoje e amanhã já não vai ter absorção amanhã, né? Dias, meses, né, que ele vai ter essa absorção, porque ele é feito de vísceras de animais, como vaca, né, bovino, né, ou carneiros, por exemplo, beleza? Aí vem o problema, né? Já pensou se a pessoa, por exemplo, tem alergia a algum desses fios de sutura? Eu já vi casos desses, tá, pessoal? O paciente tem alergia aos fios de sutura. Por exemplo, uma cesariana. Até chegar na criança, até chegar no bebê, né? São 7 camadas que vão sendo feitas as incisões. E depois tem que vir suturando essas camadas, né? E aí, se a pessoa tem alergia, por exemplo, a um ponto interno, se ela tem alergia a um fio catgut cromado, por exemplo, dá problema. Na sala, efetua-se a secagem, né, das mãos e a parte dos antebraços com uma compressa esterilizada, indo na direção das mãos para o cotovelo, né? Então, sempre das mãos para o cotovelo e não volta, tá, pessoal? Estando com as mãos secas, o instrumentador vestirá o avental esterilizado, tocando apenas pelo avesso, não contaminá-lo, né? Para não contaminá-lo, já que as mãos, embora escovadas, ainda estão sem luvas. Então, pessoal, apesar dele ter escovado as mãos, secado as mãos, ele não pode tocar na área de contaminação, na área externa. Então, ele toca sempre na área do avesso, na área interna. Ele pega por dentro, não pega lá pela parte de fora do avental, né? Senão ele vai contaminar. Depois que ele calça as luvas estéreis, aí ele pode até dar uma ajeitadinha ali no seu avental, né? Que às vezes ele está puxando de um lado, puxando do outro, às vezes na hora que faz amarração no pescoço ou amarração na cintura, ele pode estar meio esquisito, né? Aí você pode dar uma mexidinha nele, mas o mínimo que você puder tocar, melhor ainda. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse trem que a gente está falando aqui? Eu sei que é coisa demais. Eu sei que hoje eu dei um acelerado na aula porque eu preciso. Professor, Sim, Matheus. e quando o paciente tem essa alergia à sutura, o que ele vai utilizar? Olha, Matheus, ótima pergunta. Geralmente, esse processo alérgico ele não acontece assim imediato, né? Ele acontece horas ou até dias depois da cirurgia, né? E aí pode acontecer um fenômeno que a gente pode acontecer e acontece em muitos casos, Matheus, um fenômeno que nós chamamos de, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu colocar o texto aqui, vou colocar até caps lock, de deiscência cirúrgica, né? Pode romper todos aqueles pontos por uma inflamação, né? Por uma infecção. Aquele próprio ponto, pessoal, ele vai, as células de defesas, né? Linfócitos, basófilos, eosinófilos, os macrófagos, né? As células de defesa entendem aquela sutura não como um fio de sutura que pode ser absorvido, Mateus e turma. Entende aquilo ali como um corpo estranho e invasor, né? E precisam causar um processo inflamatório, né? Para expulsar aquilo ali do corpo. E aí dá um problemão danado. Geralmente vai ter deiscência, pode ter, desculpa, esse processo infeccioso que eu estou falando, pode ter que os médicos reabram aquela cirurgia para retirada daqueles fios de sutura. Dá um trabalhão danado, Mateus e turma, né? Isso dá um trabalheira danada, né? Então, assim, esse é um dos problemas das vezes as pessoas não fazerem ali os exames pré-cirúrgicos, né? Então, senão, dá problema mesmo.
Então, assim, é raríssimo acontecer, mas acontece. Para você ter ideia, Matheus, olha, trocando de pau para cacete, como diz o povo, né? Certa ocasião, nós estávamos aqui na UPA Norte e chegou uma senhora picada de abelha e ela tinha alergia à picada de abelha. E aí, imediatamente, né, situação de emergência, ela foi encaminhada para a sala de emergência, né? Porque ela já estava com dificuldade respiratória, um monte de outros problemas. E o médico prescreveu, na época, um antialérgico muito utilizado, né, que é o Fernergan. E aí, o que aconteceu? A mulher, além da alergia à picada de abelha que ela tinha tomado, ela também tinha alergia ao antialérgico, que era o Fernergan. E aí entrou com outras medicações, outras drogas, diuréticos, né, reidratação, e para tentar expulsar não só a toxina, né, a neurotoxina da abelha, mas também a droga que foi administrada nela e que apresentou reação alérgica. Olha a problemática. Então, Matheus, ótima a sua pergunta, muito boa a pergunta, né? Obrigado pela pergunta. E sempre que tiverem dúvida, pessoal, é só perguntar. Beleza, Matheus? Oi. Uma das funções também do circulante na sala é o controle, né, dos materiais que ele cede para o instrumentador. Tipo assim, porque todo material que ele cede, ele faz um controle ali. Acho que ele anota meio que na parede, porque se ele, junto com o instrumentador, ele faz esse controle de quantos material ele cedeu, porque tem que voltar. Quando acaba a cirurgia, tem que bater. Se forneceu, se ele abriu 10 pacotes de gases e forneceu, tem que... E quando ele recolhe aquele pacote vazio, porque tem que bater justamente para ter esse controle, para não esquecer nada dentro ali da cirurgia, né? Da incisão aberta, né? Sim, ótima a sua colocação, Miriam. Eu ia até falar isso lá quando a gente fosse falar do instrumental cirúrgico, né? Ou da cirurgia propriamente dita, a gente tem um material só para falar isso, né? É igual você falou, por exemplo, pessoal, o que a Miriam falou, está até quase acabando o nosso tempo aqui. Falta 2 minutinhos para acabar o nosso tempo, mas vai dar tempo. É o seguinte, pessoal, olha só, às vezes eu falei a questão da compressa para vocês, né? E ótima a sua observância. Vamos dizer que vem um pacote com 10 compressas. Na hora que termina a cirurgia, ele faz a conferência dessas compressas. Não joga no lixo, pessoal. Acabou ali, fez a secagem ali de sangue, né, ou de fluidos, e a massa ela joga no lixo. Ela fica guardada, reservada. No final, é feita a contagem, justamente para que não feche o paciente, não faça a síntese, né, que é a sutura, com uma compressa perdida dentro do paciente, né? Então, ótima a sua colocação. Realmente ele faz sim a contagem, né, desses materiais todinhos aí. Muito legal, muito boa a sua colocação. Até aqui ela está falando que estava com saudade de ouvir minha voz, né, falando, obrigado. E veio um filme. A gente vai se esbarrando nessas estribeiras da vida, não tem jeito, né, Miriam? A gente vai se encontrando de vez em quando. Pessoal, não deu tempo da gente começar o nosso material de hoje, né? Falta apenas 1 minuto, tá? Mas aqui eu já quero deixar minhas considerações finais com vocês em referente à aula de hoje. Tivemos aí participações de alguns colegas, né? Nesse momento nós estamos com 35 alunos em sala de aula. Eu até comentei com a professora Edilma em relação a isso, né? A turma é muito grande, a turma tem quase 90. E ainda não conseguimos passar de 50 alunos em sala de aula, né? E é muita gente que está deixando de assistir às aulas. Ah, mas eu vou assistir lá no live, beleza? Lá no canal do YouTube, beleza. Mas vamos fazer uma forcinha, né? Os outros colegas aí,